Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus são uma grande consolação para nós, sobretudo a nós que experimentamos o cansaço diante de várias realidades, seja o cansaço do corpo diante de um trabalho intenso, depois de um trabalho intenso, seja o cansaço da mente, sobretudo quando somos levados pelas preocupações constantes, seja também o cansaço do coração, quando enfrentamos as decepções, enfermidades, conflitos familiares, o luto, ou aquela sensação de que nós carregamos responsabilidades maiores do que as nossas próprias forças, maiores do que as nossas capacidades. E todo esse cansaço que nós vivemos, meus irmãos, não podemos negar que ele é fruto da sociedade em que vivemos. Quando não, nós também podemos até contribuir para este cansaço, pois vivemos hoje numa sociedade que exige resultados, e cada vez com mais rapidez e com mais perfeição. E diante desta exigência do mundo de hoje, da sociedade em que vivemos, precisamos dar conta de tudo, precisamos responder a todos, precisamos produzir sempre mais, ou seremos descartados, ou seremos deixados de lado, ou iremos perder as oportunidades. Outro dia alguém me disse: o meu telefone do meu trabalho é 24 horas. Outro dia, em pleno domingo, às 2 horas da tarde, eu lá com a minha família, e chegou lá uma determinada informação do trabalho, etc. Eu acabei não vendo. Quando foi na segunda-feira que eu fui ver, passou, perdi a proposta, perdi aquela oportunidade, etc. Vejam, então ele precisa estar ligado no trabalho a todo momento, a todo instante. Não há folga, não há férias, não há domingo, enfim. Somos muitas vezes levados por todas essas exigências, precisando corresponder a todo momento, produzir sempre mais. E é justamente para esse coração que Jesus está se dirigindo hoje. É justamente para você que está vivendo essa realidade que Jesus está dirigindo hoje a sua palavra. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Porque ser cristão é, antes de tudo, uma proximidade. Ser cristão não é, antes de tudo, cumprir apenas uma lista de obrigações, porque a tendência que nós temos também é essa, de acabar, de certa forma, levando para até a nossa própria vida espiritual aquilo que é a nossa vida também social. Acabamos também colocando a religião como mais uma obrigação a ser cumprida. Acabamos levando a religião como mais uma exigência, mais uma obrigação, mais uma exigência da qual eu tenho que também dar resultados. E a religião não é uma obrigação. A religião não pode ser apenas um dever, mas a religião deve ser essa aproximação com uma pessoa. A religião precisa ser, a vida espiritual não é o cumprimento de regras e obrigações, mas a vida espiritual é uma amizade, ou seja, uma relação que eu estabeleço com uma pessoa, Jesus Cristo. É caminhar com Ele, é estar com Ele, é partilhar da sua vida,
e permitir que Ele também comungue da nossa, e assim permitir que Ele vá transformando a nossa vida por dentro. Porém, meus irmãos, talvez nós não conseguimos compreender isso. E por quê? Jesus diz no Evangelho: porque as grandes coisas Deus escondeu aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos. Perceber esta relação de amizade com Deus é indispensável para quem se faz pequeno, para o humilde, e não para aquele que é sábio segundo o mundo. Jesus não está criticando a inteligência do homem, mas Jesus está chamando a atenção para tomarmos cuidado, porque às vezes a nossa inteligência, a nossa sabedoria pode nos levar à autossuficiência. A autossuficiência. E nós achamos que, devido ao conhecimento que temos, devido à influência que temos, devido às posses que temos, devido, todo esse conhecimento, nós não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, não precisamos de ajuda e, consequentemente, também não precisamos de Deus, não precisamos de Deus, porque nós nos bastamos. É a tendência que nós temos. Lá no trabalho, a gente acaba trazendo tudo para nós, centralizando tudo em nós, e achamos que temos que dar conta de tudo. Temos que tomar um certo cuidado, se isso não é orgulho, se isso não é autossuficiência, de achar que dividir às vezes o peso das nossas obrigações, que isso de certa forma vai nos desfavorecer, vai nos prejudicar, de que o outro não é capaz de fazer. Não, deixa que eu faça, porque você não vai saber fazer, então é melhor que eu faça, senão depois eu vou ter que corrigir, aí vai ser pior. Então deixa que eu faço, deixa para mim, deixa que eu arrumo, deixa que eu me ajeito, Ou então aquela autossuficiência onde nós não percebemos nem mais os nossos próprios limites, o limite da idade. A pessoa que já atingiu uma certa idade, que precisa de certos cuidados, que precisa do outro, mas ele não aceita isso, porque ele é orgulhoso, ele é orgulhoso, e por isso ele acaba não aceitando nem mesmo a ajuda do outro. Deixa que eu faço, não precisa, não estou morto, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço sozinho, não precisa. Às vezes não dá nem mesmo a oportunidade de receber um gesto de carinho do outro, porque às vezes dar a mão para alguém, ajudar alguém a caminhar enganchado no seu braço, não é porque ele está dizendo que você é incapaz, mas às vezes é uma demonstração de afeto, de carinho, de atenção para com você. Portanto, o orgulho nos impede de muitas vezes, até mesmo vivenciar aquilo que só os pequenos conseguem vivenciar e perceber. Por isso Jesus diz: os pequeninos podem ver isso, os pequeninos conseguem enxergar isso, os autossuficientes não, porque o orgulho é tão grande que eles se fecham em si mesmos. Jesus critica a autossuficiência, dizendo que só os humildes poderão de fato ver a Deus, porque só os humildes conseguem enxergar a ação de Deus, que às vezes é pequena, mas é incessante, é pequena, mas muitas vezes é primordial, às vezes é pequena aos olhos do mundo, mas é essencial para a felicidade da alma. Por isso, os humildes reconhecem seus limites, os humildes sabem pedir ajuda, os humildes permanecem também disponíveis sempre mais para aprender. Eu convivi no seminário com Dom Antônio Afonso de Miranda, um grande bispo que foi da nossa diocese, e ele morreu com 101 anos, ficou doente mesmo com 100 anos, até 100 anos ele viveu muito bem. Mas o mais impressionante nele
era a sua humildade. Um homem inteligentíssimo, um homem que falava várias línguas, que escreveu muitos livros, que proferiu dezenas de retiros, pregou dezenas de retiros, um homem inteligentíssimo, uma sumidade. No entanto, quando ele fez 75 anos, ele disse: não vou renovar minha carteira de habilitação mais. Mas por que, Dom Antônio, o senhor está tão bem? Porque já não tenho mais o mesmo reflexo de antes. Com a idade, a gente perde o reflexo. Então, eu corro risco de vida e posso também, atentar contra a vida do outro. Não. Depois, quando ele atingiu lá para os seus 85, quase 90 anos, ele disse: olha, padre, eu gostaria de concelebrar a missa com você. Ele morava no seminário e muitas vezes ia lá. Eu dizia: não, o senhor pode presidir a missa, o senhor pode celebrar a missa e eu concelebro com o senhor, eu fico lá do seu lado. Ele: não, padre, eu já estou perdendo a lucidez, me perco nas orações, já não sei se fiz, se não fiz, se pulei alguma coisa. Olha que bonito isso, gente, a pessoa perceber o limite e se deixar ajudar, se deixar também precisar de alguém que o auxilie. Certa vez até eu disse: mas se o senhor quiser celebrar, eu fico apontando as orações para o senhor, E ele, com toda a humildade, disse: então, se for assim, eu vou arriscar eu presidir a missa. Como era no seminário, pouca gente, e eu fiquei mostrando as orações para ele, a missa toda ali, apontando com o dedo. O autossuficiente não aceita isso, o orgulhoso não aceita isso. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Quer ensinar o Pai Nosso para o vigário? Ou então, eu tenho 60 anos de padre, você tem 5, não é isso? Não é assim que a gente ouve às vezes? Esse é o autossuficiente, esse é o orgulhoso. O sábio, o humilde, é aquele que se deixa precisar, é aquele que aceita a ajuda do outro, e consequentemente também assim aceitará a ajuda do próprio Deus. Por isso, Jesus também no Evangelho de hoje diz que é preciso tomar sobre nós o seu jugo, porque o jugo do mundo já pesa demais, mas o jugo de Cristo alivia. E Jesus diz então: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não deixa de dizer que nós haveremos de carregar sobre nós um jugo, porém o jugo dele é suave. Jesus não elimina o jugo da nossa vida, mas alivia. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira que é usada para colocar sobre 2 bois, para que eles caminhem juntos. Quem viu a procissão dos carros de boi no sábado retrasado, sábado passado ou retrasado, não me lembro mais, mas viu exatamente isso. Os bois vêm de 2 sob um jugo, O jugo é aquilo que faz com que os 2 bois caminhem juntos. Pois bem, significa trabalho, mas também direção. E curiosamente, Jesus não promete retirar todo o jugo da nossa vida, mas Jesus oferece o seu jugo. O meu jugo é suave, por isso tomai sobre vós. Vejam, Jesus não impõe em nós o jugo dele, mas Jesus diz: vocês peguem e vocês coloquem, escolham se vocês querem continuar sobre o jugo do mundo, que cada vez exige mais, que cada vez nos trata mais como uma máquina do que qualquer outra coisa, do que não vê consequências, um jugo que oprime, que escraviza, que deprime, que cansa, que fadiga. Vinde a mim, eu vos darei descanso, eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Então Jesus não elimina de nós o jugo, mas nos oferece para que nós, com a nossa liberdade, tomemos esse jugo sobre nós, Porque Jesus não ilude ninguém. Jesus
quer nos mostrar justamente que ninguém vive sem carregar algum peso. Todo mundo tem um peso, todo mundo tem as suas preocupações, mas quando nós carregamos as nossas preocupações sob o jugo de Cristo, na certeza de que Ele está junto conosco, né? Ele é aquele que está ao nosso lado, como os dois bois que vão lá com o jugo, um somos nós, o outro é Jesus. Então Jesus não diz que vai eliminar o jugo da nossa vida, Ele não diz que vai eliminar os nossos problemas, nossas preocupações. Jesus sabe que algumas responsabilidades são inevitáveis na nossa vida. Jesus sabe que algumas dificuldades são indispensáveis serem enfrentadas por nós. Jesus sabe que todos nós temos a nossa cruz, a ponto de que Ele mesmo, ao se fazer homem, carregou também a cruz, né, sobre os seus ombros. Portanto, Jesus não elimina a cruz das nossas costas, mas Jesus carrega conosco. É isso. Jesus não elimina o jugo da nossa vida, mas Jesus carrega conosco esse jugo, e aí torna esse jugo mais suave, mais leve, porque aqui está a diferença: saber com quem nós estamos caminhando, ao lado de quem nós estamos, ou quem está ao nosso lado. Quando tentamos conduzir tudo sozinhos, meus irmãos, quem já não teve essa experiência? Quem quer conduzir a sua vida, quem quer conduzir tudo sempre sozinho, torna a sua vida insuportável. Mas quem aceita caminhar com Cristo, descobre que o jugo pode ser compartilhado, e aí o jugo se torna mais leve. Jesus não quer eliminar a cruz da nossa vida, mas Jesus quer dizer: eu caminho com vocês, eu estou ao lado de vocês. Por isso venham a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é o amor. Quando nós amamos, até as piores situações se tornam mais fáceis. Quando nós amamos, até os piores momentos da nossa vida se tornam mais suportáveis. Por isso Jesus não quer eliminar o sofrimento, Jesus não quer eliminar as provações, pois muitas delas são inevitáveis, mas Jesus quer dizer: eu estou com vocês, eu estou ao lado de vocês, eu caminho com vocês, para justamente tornar tudo mais leve, e assim podermos caminhar e carregar os jugos que muitas vezes são inevitáveis serem carregados. Peçamos então a graça do Senhor, peçamos ao Senhor a humildade para saber aceitar a ajuda dos outros e do próprio Deus. Peçamos ao Senhor que não nos deixe levar pelo orgulho e pela autossuficiência, mas que nos dê a humildade suficiente, capaz de aceitar as condições e até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes poderão nos ajudar, e até mesmo a ajuda do próprio Deus. E carreguemos sobre nós o jugo de Cristo, pois este é suave, leve. Ele não elimina de nós toda a dor, todo o sofrimento, mas certamente torna tudo mais leve e mais possível de ser carregado. Assim seja. Amém.